que teria acabado agora o auxílio em dobro, né, as duas cotas de R$ 600 para as mães chefes de família, mas não é bem assim. Eu vou esclarecer aqui para vocês. Já queria ter feito esse esclarecimento antes, mas na quarta-feira, quando começaram a surgir as dúvidas, a gente trabalhou até 3h30 da madrugada, nós ficamos em sessão até 3h30 da madrugada, eu fiquei até o final, participei de todas as votações, ainda estou em Brasília e por conta dessa correria, o excesso de trabalho, a gente não conseguiu fazer o esclarecimento para vocês antes, mas vou fazê-lo agora. E eu rapidamente aqui, sem perder muito tempo, só quero pedir para você que está nos assistindo, que você clique aí no botãozinho de compartilhar para que os seus amigos sejam convidados a participar dessa live conosco, porque tem muita dúvida em relação a isso. E eu tô vendo muita fake news nas redes sociais, muita gente mentindo, muita gente causando pânico, desespero nessas mães, e o seu compartilhamento vai nos ajudar a levar a verdade pelos 4 cantos do país, porque graças a Deus eu apoio de vocês, hoje a gente atinge de norte a sul desse nosso Brasil. Então fica meu pedido para que você faça o compartilhamento desta live. Bom, vamos lá então. O que mudou? O que o presidente da República vetou? Primeira coisa que eu já vou esclarecer de cara. Não se vetou para que as mães solos, conhecidas como mãe solteira, mães chefes de família, eu sei que a expressão mãe solteira não é a melhor, mas eu tenho que falar numa linguagem que todos entendam e muita gente entende como mãe solteira, né? Fala mãe solteira, usa essa expressão. Então, continua essas mães tendo direito a receber 2 cotas, ou seja, R$ 1.200. O que mudou, ou melhor, o que não mudou, o que o presidente vetou, em que então, portanto, isso passa a não valer, passa a não ser uma lei. 2 questões. Primeiro, esse projeto de lei que nós aprovamos na Câmara dos Deputados dizia o seguinte: olha, a partir de agora, se a mãe e o pai cadastrar os filhos e falar que cria eles sozinhos, a preferência é da mãe. Por quê? Porque na maioria dos casos, são as mães, é mais comum você ver uma mãe solo do que um pai solo. Então a gente aprovou uma lei que falava assim, porque está acontecendo muito o seguinte, a mãe cria o filho sozinho, mas alguns pais iam lá cadastrar o CPF e pedir o auxílio em dobro falando que era ele que criava. Então o que a gente aprovou uma lei para falar o seguinte, na dúvida, aprova para a mãe. Ah, mas e aí se o pai tiver direito? Aí o pai contesta, apresenta os documentos e se provar que é ele quem tem direito ao recebimento em dobro, que de fato ele cria os filhos sozinhos, ele vai ter direito ao auxílio e a mãe vai ter que devolver o que recebeu. Isso era como nós, deputados, queríamos que fosse. O presidente vetou. Então, como que fica valendo agora? Quem cadastrar primeiro é que vai receber o auxílio em dobro. Não, perdão. Quem cadastrar primeiro vai receber o auxílio em dobro, não. O pai se cadastrar, mesmo que ele cadastrar primeiro, ele vai receber o auxílio, mas não em dobro. Por quê? Porque aí vem a segunda mudança que foi vetada agora pelo presidente da República. A gente aprovou também uma alteração na lei do auxílio emergencial para garantir que o pai solo, o pai que cria o filho sozinho, também receba em dobro. Porém, isso foi negado. Então, se a mãe, a mulher do sexo feminino, cria os filhos sozinha, ela vai ter direito a 2 cotas, ou seja, ela vai receber R$ 1.200 de auxílio emergencial. Agora, se quem cria os filhos sozinho é o homem, é o genitor masculino, ele não vai ter direito a receber em dobro. Ele vai receber, se ele preencher todos os requisitos, só R$ 600. Então, repetindo para finalizar, o presidente vetou 2 alterações. Primeira, a preferência não é mais da mãe, tá? A preferência não é mais da mãe para receber o auxílio emergencial. Então, quem cadastrar vai receber o auxílio, vai incluir aqueles filhos ali, o CPF, como membros da família, vai receber o auxílio. Se for do sexo feminino e criar os filhos sozinha, vai receber em dobro, igual era, não mudou nada. Se for homem, né, se for o pai que cria os filhos sozinho, ele vai receber, mas vai receber R$ 600. Não vai receber em dobro, tá bom? Então foi só isso que... Não dá nem para falar que mudou, né? Ficou como era antes. O que o presidente da República vetou foi justamente as mudanças.
Então não houve mudanças, continua como era. Pai, o homem, sexo masculino, não tem direito a 2 cotas, não recebe R$ 1.200 de auxílio emergencial e, na dúvida, se o pai e a mãe cadastrar, não tem a preferência para a mãe, como não tinha. Então continua tudo como estava. Nós, deputados, queríamos mudar, queríamos que a preferência fosse da mãe, e aí, se o pai tivesse direito, era só ele apresentar os documentos e contestar, e queríamos que o pai também recebesse 2 cotas, recebesse também dobro quando era ele quem fosse o chefe de família. Também foi negado. Então, só para finalizar, e rapidinho eu vou dar uma informação aqui sobre a prorrogação do auxílio emergencial, enquanto você compartilha, já tem muita gente online aí, pode clicar em compartilhar. Uma última informação, então, antes da gente entrar na questão da prorrogação, explicar, né, uma questão sobre a prorrogação, eu só quero dizer para vocês, então, fiquem tranquilas. Eu fiz essa live aqui hoje, eu nem costumo fazer live na sexta-feira, mas eu fiz... Tô até com um probleminha de garganta, coisa à toa, mas falei, não vou fazer live hoje não. Mas eu vi tantas pessoas com dúvida, com medo, em pânico, mães entrando em pânico, achando que não ia receber as 2 cotas, que eu falei, não, eu vou entrar agora ao vivo, aproveitar que eu ainda estou em Brasília, para explicar isso, tá? Então, para passar a régua, né? Resumir tudo que eu falei aqui nessa live. Você, mãe solteira, chefe de família, mãe solo que está me assistindo, você continua recebendo 2 parcelas do auxílio emergencial, 2 cotas, né? Ou seja, R$ 1.200. Sobre a prorrogação do auxílio emergencial, eu quero dizer o seguinte: quem me acompanha desde o início aqui nas minhas redes sociais sabe que eu tenho muito zelo, que eu tenho responsabilidade e por isso eu conquistei algo muito raro de se conquistar, que se chama credibilidade. Hoje, você que está me assistindo, você acredita no que eu falo aqui nessas redes, porque você sabe que eu não minto, que eu não divulgo fake news, que eu tenho um zelo, né? Eu tenho uma equipe comigo e eu discuto com essa equipe o que eu vou passar para vocês, a gente busca informações para não passar nada errado. Por que o André Janones não está falando nada sobre a prorrogação do auxílio emergencial ainda? Porque eu não estou atrás de like, curtida e visualização. Isso é consequência, não é o que eu busco. Eu busco trabalhar da maneira correta e ainda não tem nada definido. A gente já está fazendo um trabalho de bastidor, já tem alguns projetos praticamente prontos, né? Prontos. E tem muita coisa que a gente tá buscando agora. Eu não vou vir aqui falar o que não é certeza ainda. Eu não vou usar a minha rede social para vir aqui falar, olha, o auxílio emergencial vai ser prorrogado. Só para você compartilhar o vídeo aí, curtir, ganhar visualização, ganhar seguidor, mas perder a sua credibilidade, perder a minha credibilidade, perder a sua confiança. Então isso para mim tá acima de popularidade nas redes sociais. Como eu disse, seguidor, like, visualização, popularidade, isso é consequência, isso nunca pode ser o que um deputado tem que buscar. Então, não falei nada ainda sobre a prorrogação do auxílio emergencial, nada concreto, não trouxe para vocês. Muita gente me perguntando, mas tem como prorrogar? Vocês sabem, eu já provei que não era fake news, que por 323 a 109 votos, a Câmara, né, os deputados, negaram uma emenda que obrigava a prorrogar o auxílio até dezembro, agora está nas mãos do governo, ele prorroga se quiser. A Câmara negou que fosse obrigada a essa prorrogação e por causa disso a gente agora não tem nenhuma garantia. E muita gente me perguntou, tem como apresentar outra emenda? Por que você não faz? Eu estou reunido com a minha equipe, a gente está discutindo, eu não vou passar nada para vocês antes de eu ter certeza, antes de eu ter segurança. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu estou trabalhando muito, que eu estou quebrando a cabeça aqui para buscar uma maneira da gente ter mais essa vitória entre tantas que a gente já teve. Confiem no meu trabalho, é só o que eu peço, e assim que eu tiver algo concreto para passar para vocês, aí sim eu vou entrar aqui e passar algo concreto para vocês, tanto em relação ao Renda Brasil, a prorrogação do auxílio, aí vem o Renda Brasil, não precisa prorrogar o auxílio, ou prorroga o auxílio, a gente está analisando tudo, a gente está buscando informações, e assim que eu tiver algo concreto, eu entro para falar com vocês, tá bom? Obrigado pela audiência, um grande abraço, fiquem com Deus.